Se coloque de pé em nome de Jesus, amém? Eu quero que você venha chamar a presença do Espírito Santo para a sua vida, para que a glória dele, para que a glória do Senhor venha tocar o seu coração, amém? Eu não sei quais são os seus projetos, os seus propósitos, mas eu sei que quando nós oramos, nós mergulhamos na glória de Deus. Nós temos um acesso especial ao Senhor através da oração. E você vai entregar a sua vida diante do Senhor em oração, amém? Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, muito obrigado, meu Pai, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua bondade. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu carinho para conosco. Eu quero dizer, Senhor, que nós não temos nada e não somos nada. Eu dependo, meu Pai, única e exclusivamente do Senhor e da tua presença. Eu quero apresentar neste momento esta palavra diante do Senhor. Eu quero apresentar a minha vida diante do Senhor. Eu quero clamar ao Senhor, meu Pai, que todo contra-ataque do inferno contra a minha vida venha a ser repreendido em nome de Jesus. Toda força das trevas, tudo que Satanás está tentando, meu Pai, para impedir o teu agir, para impedir a tua presença, que seja jogado por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço, meu Pai, que o teu povo precisa do Senhor, assim como eu preciso do Senhor. E tenho convicção, meu Pai, que a tua glória há de aparecer neste lugar. Que a tua unção, meu Pai, há de aparecer neste lugar. Eu quero, Deus, glorificar o teu santo nome. Quero apresentar a tua igreja diante do Senhor. Eu quero apresentar o teu povo diante do Senhor e também a tua palavra. E eu peço ao Senhor, fala conosco. Deus, eu quero dar uma ordem para toda intervenção do inimigo. Eu quero dar uma ordem para toda intervenção de Satanás, que seja repreendida agora em nome de Jesus. Eu quero dar uma ordem no mundo espiritual agora em nome de Jesus, que todo demônio, meu Pai, que tenha atormentado mentes, que tenha atormentado corações, que tenha atormentado as vidas que aqui estão, impedido elas, meu Pai, de terem uma experiência com o Senhor, que caia por terra agora no nome de Jesus. Eu quero neutralizar agora todo o ataque do inferno. Eu quero neutralizar todo o ataque do inimigo e chamar, Deus, a tua glória para este lugar. Chamar a tua presença para este lugar. Deus, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Versículo de número 4. 2 Samuel capítulo 9, versículo 4. Segunda Samuel capítulo 9, versículo 4. Amém? Vou pregar de Lodebar, eita glória, hein? Mas fique tranquilo que não é a mesma que está no CD, não é a mesma que você já ouviu, porque se eu pregar de novo, o Limar já sabe ela muito bem, vai ficar bem complicado. Diz assim: e disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Irmãos, esse texto é bastante conhecido, principalmente para nós, você que já ouviu a minha mensagem pelo celular, ou pelo CD que a gente tem aí. É uma mensagem muito tocante para os nossos corações. E quando o pastor Marcel me chamou para ministrar, veio ao meu coração ministrar sobre esse texto. Só que não era nada relacionado àquela mensagem. Deus começou a falar algumas coisas comigo. E eu falei ontem na oração, Deus, o que eu falaria em relação a esse texto? E durante a manhã, quando eu fui trabalhar, eu falei com Deus assim, Deus, eu não queria ouvir a rádio hoje, a Rádio Vida. Queria ouvir mais hinos, que eu ia escolher qual hino que eu queria ouvir. E na rádio vem mais ou menos os que estão vindo mesmo.
Mas eu quero uma resposta do Senhor através da rádio, se é essa mesma palavra que o Senhor quer que eu ministre. Aí eu ouvi na rádio, eu falei, Jesus, vamos ver. E tal. Aí depois uma mulher ligou para lá e falou assim, eu quero aquela música do Gerson Rufino, aquela que fala de Lodebar. Eu falei assim, eita glória, hein? Então eu até arrepiei na hora, falei, Jesus, deu certo. Eu quero ver se não desce, como é que eu ia fazer. Mas o título da mensagem que eu quero trazer ao seu coração se chama Conformados com o Fracasso. Diga para a pessoa que está do seu lado, conformado com o fracasso. Pergunta a ela se ela está conformada com o fracasso. Para você entender essa mensagem, você precisa entender o que é conformar primeiramente. Conformar significa tomar a mesma forma ou aceitar. Ou seja, esse título está trazendo aceitar o fracasso. Aqueles que aceitam o fracasso. E quando fala disso, nós pensamos, não, eu não aceito o fracasso. Mas eu quero que você entenda que muitas das nossas atitudes, nós estamos aceitando o fracasso que o inimigo está colocando sobre nós. Primeiramente, eu quero que você saiba, e talvez você já sabe, quem foi Mefibosete? Foi um homem, filho de Jonatas, neto de Saul, era neto de um rei que Deus escolheu. E quando se fala de descendentes de um rei, nós podemos entender que mais cedo ou mais tarde eles podem se tornarem reis. Normalmente o reinado é passado para um filho e depois é passado para o neto. Então eu posso imaginar que Mefibosete tinha muitas chances de ser o rei de Israel. E quando eu olho para a história dele, eu vejo que o fracasso veio muito rápido. Em um simples dia, tudo de mal aconteceu na vida dele. A primeira coisa que aconteceu foi a morte do seu avô, o rei de Israel, Saul. A segunda coisa que aconteceu foi a morte de Jonatas, seu pai, que seria talvez aquele que seria o segundo rei de Israel. A terceira coisa é que quando trouxeram as notícias para o povo que estava ali ficar sabendo, a babá dele ficou sabendo que os filisteus estavam vindo para destruir tudo, para acabar com tudo, e ela saiu correndo, e parece que ela tropeçou numa pedra, alguma coisa pode ter acontecido, que ela deixou Mefibosete cair. E quando Mefibosete caiu, ele ficou aleijado de ambos os pés. E ele deixou de andar. Eu imagino que ele começou a rastejar, porque ele não tinha firmeza nas pernas. Então ele tinha que se arrastar para lá e para cá. Quando eu olho para a vida desse homem, eu fico pensando os projetos de Deus para a vida do ser humano. Porque até o momento daquela má notícia chegar, Mefibosete tinha tudo para ser um homem sobrenatural. Ele tinha tudo para ser um guerreiro, um vitorioso, porque o seu pai era guerreiro, o seu avô participava de lutas, e o seu avô era o rei de Israel. Mas algo aconteceu que tirou ele do foco. Algo aconteceu que acabou com a vida dele. Ou seja, aquele que tinha tudo para brilhar, não brilhou porque alguma coisa aconteceu. Aquele que tinha tudo para vencer, foi um derrotado por causa de alguma coisa que aconteceu. E trazendo isso para as nossas vidas, muitas vezes, Deus tem um projeto conosco. E de uma hora para outra, tudo vai por água abaixo. Eu fico olhando, talvez, eu não achei a palavra certa, mas não tem explicação para as coisas virarem na vida dele de uma forma tão rápida. É a mesma coisa que você está no céu hoje e no inferno daí 5 minutos. É a mesma coisa
que você está rico hoje e amanhã você amanhecer pobre. Aquele que estava acostumado com a mesa do rei, estava acostumado com a casa do rei, foi para um lugar totalmente diferente do lugar que ele estava vivendo. E às vezes é isso que acontece comigo e com você. Nós temos tudo para estar num determinado lugar. E dependendo de uma atitude ou alguma coisa que acontece, e o inimigo prevalece na situação, e nós perdemos tudo que tínhamos, nós perdemos o pai, nós perdemos o avô, nós perdemos a nossa casa, nós perdemos os dons, nós perdemos a glória, nós perdemos a presença, e quando nós vamos ver, nós estamos numa terra estéril, aonde nada dá certo, aonde nada acontece, aonde nós não conseguimos fazer as coisas do jeito que nós queríamos fazer. Irmãos, eu fico imaginando a casa do rei como a presença de Deus. Mefibosete foi tirado da presença de Deus e levado para um lugar fora da presença de Deus. Talvez você que está aqui hoje já vivia um momento como esse, quando você tinha a presença de Deus. O Salmo 1 se cumpria na sua vida. Você não se assentava na roda dos escarnecedores, nem ficava no meio do caminho dos pecadores. O seu prazer, ele estava na lei do Senhor, e nele você meditava de dia e de noite. Aí você era como uma árvore plantada junto ao ribeiro, junto a fontes de água, que dava fruto na estação certa. E tudo que você colocava a mão prosperava. Mas sabe qual que é a razão disso? A presença de Deus. E talvez hoje você está pensando, meu Deus, como é que pode as coisas estarem dando tudo errado? Porque você não tem mais a presença de Deus. Ou talvez você não tenha a presença de Deus para fazer aquilo que você está querendo fazer. Por isso que está dando errado. E muitas vezes nós queremos saber, meu Deus, antes era só eu fazer tal coisa e a presença de Deus vinha. Antes de eu descer para o culto, eu já estava no caminho de casa, o Espírito Santo já estava me enchendo. Mas agora não tem isso mais. Eu quero te dar uma má notícia, que você perdeu a presença de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que se você quiser, você vai achar a presença de Deus aqui hoje. Ou melhor, a presença de Deus vai te achar aqui hoje, ela vai te inundar. Só que as coisas começaram a dar errado na vida desse homem. E o mundo, ele impõe as coisas para nós. Eu fico imaginando no nosso trabalho, ou talvez num animal. Se você coloca um determinado peso para um animal, ele carrega, e se você descobrir que ele aguenta carregar aquele peso, você vai tentando aumentar, enquanto ele aguenta. No nosso trabalho é mais ou menos assim. Aparece uma nova função, uma nova coisa, e as pessoas vão encaixando, e se você conseguiu desempenhar aquela função, eles vão colocando mais, eles vão colocando mais, eles vão colocando mais, porque você conseguiu. E quando eu vejo o mundo é tão esperto que ele impõe um estilo de vida para nós. E nós escolhemos se nós aceitamos ou não. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, o mundo impõe um estilo de vida. E você escolhe se aceita. Irmãos, eu fico vendo os crentes de hoje, e eu fico muito preocupado, porque o mundo está impondo coisas dentro da igreja. E muitas vezes a igreja está aceitando. Lembro do começo da minha caminhada. Irmãos, eu não posso entender em 7 anos como pode tanta coisa mudar. Imagine em 20 anos como pode tantas coisas mudarem. E eu quero que você entenda. Antes Deus cobrava as palavras que eu falava. Será que em 7 anos Deus parou de cobrar as palavras que a gente fala? Antes Deus cobrava as mensagens que eu enviava no celular. Será que só porque agora tem o WhatsApp Deus parou de cobrar? Irmãos, eu fico vendo uma geração de crentes hoje que está muito preocupada
em ser usada por Deus, em ganhar almas talvez, em adquirir status. Ah não, quem vai pregar hoje? O missionário Everton. Amém, glória a Deus. Quem vai pregar hoje? O Marco Castelano. Quem vai pregar hoje? O Elimar. Quem vai pregar hoje? O Marcos Paulo. Irmãos, isso é maneiro, eu sei que dá um status. Nossa, é fera, fulano de tal prega. A mãe da gente fica até alegre, né? Só que eu quero que você entenda que se não for para a glória de Deus, não adianta nada. Se você estiver pensando que a presença de Deus é para te promover, você está muito enganado. Você nasceu para promover a presença de Deus. E aquilo que Deus te cobra, você precisa colocar em prática. Porque Deus está perguntando nessa noite, até quando Ele vai ficar cobrando, e você vai falar assim, Deus, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer. Mas Deus está aqui nessa noite para te perguntar quando que esse amanhã vai chegar. Que você fala que vai melhorar, que vai mudar. Deus, eu vou cumprir os propósitos. Eu vou fazer tudo que eu falava que eu ia fazer. Eu vou ser um grande homem de Deus. Quando chegar 2015, as coisas vão mudar. Eu vou fazer isso. Irmão, já tem 6 dias de 2015. Se você não mudou até hoje, é melhor você começar a ajeitar a sua casa para as coisas mudarem. Eu nunca passei uma virada de ano como eu passei essa. Como diz o pastor Marcel, tão frustrado. Porque antes, irmãos, eu ficava imaginando o desejo da igreja para o culto da virada. Eu ficava imaginando, e todo mundo contando os dias para o culto da virada chegar, e que a gente vai virar o ano na igreja, e não sei o quê, e a gente vai fazer isso, e não sei o quê. Irmãos, a Bíblia fala que o amor de muitos ia se esfriar. Mas ela não fala de todos. E eu fico pensando, quando eu cheguei aqui, ajoelhei para orar, eu falei, Deus, obrigado. Porque isso aqui não é uma coisa que eu estou fazendo para as pessoas verem, não. É mais um ano da minha vida que eu estou na sua presença. E eu espero todos os anos renovar a minha aliança com o Senhor. E talvez você está pensando que é apenas vir no culto, celebrar, talvez participar de uma confraternização e ir embora para sua casa. Não é isso. O mundo está impondo que você pode muito bem vir aqui para dentro da igreja, virar o ano e depois fazer o que você quiser a partir da madrugada. Irmãos, não é assim não. A partir do momento que eu entendi que eu tenho que virar o ano na igreja, virar o ano na presença de Deus, é porque a presença de Deus tem poder para me mudar, para me saciar. E nada que o mundo me ofereça, querido, tem valor a partir do momento que eu tenho a presença de Deus. Eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem amigos, e se os meus amigos quiserem me ver, que eles venham virar o ano comigo. Para com isso, gente. A gente está perdendo a presença de Deus por causa de pouca coisa. A gente está fazendo 3-0 e depois tomando 5 gols, 5-3, derrota. Não adianta nada, querido, nós ficarmos enganando Deus, pedindo Deus paciência. E a gente ainda usa aquela desculpa. Não estou jogando indireta para ninguém, porque todo mundo fala, Deus conhece o meu coração. Eu sei. Eu sei que Deus conhece seu coração. Mas será que Ele não está querendo transformar o seu coração, não? E eu acho que é isso que está acontecendo. A igreja precisa deixar Deus transformar o coração dela. Deixa eu beber uma água aqui, que só Jesus. Vai orando aí. A igreja precisa deixar Deus agir. Irmãos, você precisa entender que a presença de Deus te completa. Você precisa entender que a presença de Deus te completa. O que vai te completar não é uma oportunidade. O que vai te completar não é um relacionamento. O que vai te completar não é uma amizade. O que vai te completar não é a roupa que você usa. O que vai te completar, querido, não é nada a não ser a presença de Deus. Talvez você está pensando, Deus, quando eu arrumar uma namorada, quando eu arrumar um namorado, quando eu me casar, quando eu tiver o meu filho. Irmãos, é a presença de Deus. Eu acho que você está confundindo, está havendo uma inversão de valores.
Nós estamos entendendo que o que vai nos saciar, ai meu Deus, se eu tivesse um amigo igual fulano de tal, eu ia ser um grande homem de Deus. Irmão, se você tiver a presença de Deus, você vai ser um grande homem de Deus. Ah, não, mas se eu tivesse sido acolhido igual fulano de tal, eu ia ser isso, isso, isso. Irmãos, se acolha na presença de Deus. Porque se você estiver na presença de Deus, você vai entrar nessa igreja. As pessoas talvez vão fazer alguma coisa que não vai te agradar. Talvez o missionário não vai te dar a paz do Senhor. Mas você vai entender, o meu compromisso é com a presença de Deus. E eu vou naquele lugar receber a presença de Deus. E se a presença de Deus me encher, querido, aí acabou. E o mundo ele está tentando impor. Quando eu olho para a vida de Mefibosete, eu fico olhando um coitado, dá dó. Sabe por quê? O mundo impôs para ele que ele tinha que ficar em Lodebar. O mundo impôs para ele que ele tinha que ficar numa terra estéril. O mundo impôs para ele que ele teria que ser pobre para o resto da vida. O mundo impôs para ele que ele tinha que passar necessidade para o resto da vida. Deixa eu só corrigir, ser pobre é diferente de passar necessidade, tá? O mundo impôs para ele que ele teria que passar necessidade para o resto da vida. O mundo impôs para ele que ele era um Zé Ninguém. Sabe o que Mefibosete fez? Ele pegou o que o mundo falava que ele era, colocou na testa talvez, e falou assim, realmente eu sou isso. Ele chegou num ponto de construir uma família naquele lugar. E se Davi não fosse aquele lugar, ele ia ficar lá para sempre. Talvez, querido, você está com uma vida fracassada, com uma vida derrotada. E você tem vergonha até de falar com Deus. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Se você não se conformar com este mundo, renovar sua mente, não se conformar com tudo que esse mundo está oferecendo, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Irmãos, Mefibosete aceitou aquilo que o mundo estava falando que ele era. E talvez você está aqui hoje, você está com uma vida derrotada. Talvez realmente você está sendo aquilo que o mundo fala que você é. Ou aquilo que a igreja fala que você é. Ou aquilo que os seus amigos falam que você é. Mas eu quero que você entenda, o que importa é o que Deus fala que você é. E Deus sabe exatamente aquilo que você é. E ainda que você não seja aquilo que Ele quer que você seja, de ontem para trás ou de hoje para trás, de hoje em diante, Ele quer te fazer uma nova pessoa. Eu não estou falando que Ele vai te transformar para você pregar a palavra e pegar o microfone ou para você cantar, não. Ele vai te transformar para você ser um portador da presença de Deus. Eu acho que os valores estão invertidos. Queremos muito holofotes, queremos muitos púlpitos, altares, palcos, mas esquecemos da presença de Deus. Não adianta nada sermos famosos e não termos a presença de Deus. Não adianta nada todo mundo te conhecer na cidade de Miraí e você não ter a presença de Deus. Ontem eu brinquei com o pai e vai ser conhecido como o quê? Lutador de Muay Thai ou de um grande homem de Deus? Ele falou assim, tá. Falei brincando. Mas e aí, Paulo? Vai ser conhecido como o quê? Não, vai ser conhecido como o funcionário da Energisa ou vai ser conhecido como um grande homem de Deus? Vai ser conhecido como o dono da Multimotos ou como um grande homem de Deus? Irmãos, é sério. Eu entendo que nós temos as nossas personalidades aí fora. Mas eu quero que você entenda que independente de quem você é, você precisa ser conhecido como um grande homem de Deus. Deixa eu dar uma desabafada aqui. Eu estou cansado, irmãos, da gente chegar e falar assim, olha para Jesus, irmão. Não, missionário, mas fulano de tal é da sua igreja? É. E a gente falar assim, olha para Jesus. Porque Deus ainda não tocou ele. Irmãos, eu acho muito maneiro isso e esse é o meu escape na rua, né? Como diz, a gente sai pela tangente e olha para Jesus. Mas, irmãos, eu não consigo entender que a palavra de Deus está sendo pregada e ela não causar uma transformação em nós. Se você que está vindo aqui hoje não entender que Deus tem um propósito na sua vida, eu acho que tem alguma coisa errada, ou com a palavra, ou com você. Se você entender que algumas atitudes que você faz, ou que eu faço,
não condizem com a palavra de Deus, eu acho que tem alguma coisa errada com nós. Se você entender que o Espírito Santo tem poder para mudar, o Espírito Santo tem poder para transformar, para fazer de nós uma nova criatura e viver um novo estilo de vida, eu acho que esse é o caminho. É as pessoas olharem para nós e falar assim: eu tenho prazer em ouvir a pregação de fulano de tal, porque eu sei que aquele ali tem a presença de Deus. Eu tenho prazer de aceitar um convite daquele fulano de tal, porque ele tem a presença de Deus. Não que ele tenha um cargo, não que ele tenha alguma coisa, não, mas ele tem a presença de Deus. E eu fico pensando que há um tempo atrás na rua, eu não fazia nem muita força. Eu nem pregava na rua, eu convidava para vir na igreja. E pessoas se convertiam ao Senhor, porque vinham aqui e eram transformadas pela glória de Deus. Eu quero que você entenda que a glória do Senhor, ela está na minha vida, ela está na sua vida. Mas ela quer atingir outras vidas. Mas você precisa entender que o seu testemunho, ele vai contar muito para a glória de Deus invadir a vida das outras pessoas. As pessoas vão olhar para mim e vai falar assim: e aí, posso servir a Deus ou não posso? As pessoas vão olhar para você e vai falar assim: vale a pena servir a Deus ou não? E eu quero que você entenda que você precisa fazer valer a pena servir a Deus. Ainda que o mundo está te fazendo contentar que você pode ficar na igreja e viver uma vida no mundo, que você pode fazer aquilo que você quer, que você pode ser dono do seu nariz, e que eu não devo satisfação para o pastor Marcel, que eu não devo satisfação para o missionário Everton, e depois eles vão ficar sabendo mesmo, eles vão ter que ver na internet, eles vão ter que ver no Facebook, eles vão ter que ver em tal lugar. Se eles quiserem saber da minha vida, manda eles me procurarem. Irmãos, eu sei, eu respeito tudo que você faz, só que eu quero que você entenda que Deus tem um propósito com a sua vida. Eu quero que você entenda que Satanás vai lutar para frustrar o propósito de Deus na sua vida. E eu quero falar um pouquinho de esquecer de quem você é. Irmãos, nós cantamos: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Domingo a gente estava falando na escola dominical sobre ouvir a voz de Deus. E eu estava conversando com o Thaleson depois, e o Michael Mariquito comentou várias coisas sobre o assunto. E o Thaleson falou assim: Everton, se tem alguém que tem autoridade para falar sobre ouvir a voz de Deus, se chama Michael. E eu falei: Thaleson, eu concordo com isso plenamente. E eu falo que eu nunca vi uma pessoa tão profeta igual o Michael. Michael, eu falo para você, eu sei que Satanás está tentando de todas as formas para tentar te destruir, para tentar te distrair e te ocupar nas coisas que o mundo oferece, nas coisas que a vida oferece. Mas eu sei de uma coisa: quem é profeta, cara, não tem jeito. Quem já pisou na presença de Deus, quem já experimentou o Santo dos Santos, que você sabe o que é o Santo dos Santos, pode ir para lá, pode ir para cá e nada te completa. Porque você tem a presença de Deus e você sabe o que é ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente fica pensando: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Onde que eu vou chegar? Será que o meu sonho é ser um grande profissional da minha área? Cara, Deus pode te fazer um grande profissional da sua área. Mas eu quero que você entenda, você tem que ser um grande homem de Deus. Porque muitas vezes nós esquecemos, e ontem eu estava orando aqui na igreja, eu e mais 3 pessoas, muita gente na oração. Só que eu falei: Deus, muitas vezes nós queremos dons, estava até tocando guitarra. Falei: Deus, nós queremos dons para te servir. E quando nós recebemos os dons, na hora que é para nós te servirmos com os dons, a gente pula fora. Irmãos,
Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente chegou na igreja, talvez você que está aqui se afastou da presença de Deus, talvez você está aqui e não está tão bem como queria estar. A gente chega na igreja, irmão, sem saber falar nada, sem saber falar em público. A gente chega na igreja, talvez sem saber cantar, sem saber tocar um instrumento. A gente muitas vezes não sabe nem conversar, não sabe nem se vestir. E vem o Senhor Jesus nos dá um banho, nos transforma, nos ensina a falar, nos ensina a conversar, nos dá educação, nos ensina a comer, nos ensina a nos comportar em público, nos dá dom, nos ensina sobre liderança, nos ensina sobre temperamento, ensina sobre como nos comportar diante da sociedade. E a gente pega tudo isso e depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Gente, a gente tem que ser mais grato. E ainda que você não esteja tão na presença de Deus como você queria estar, eu quero que você saiba que Deus ainda sabe quem você é. Porque eu tenho aprendido, querido, que quando nós estamos na presença de Deus, nós fazemos juras de amor para Deus, que nós vamos ser isso, que nós vamos ser aquilo. Deus, eu vou ganhar fulano, eu vou ganhar ciclano. Querido, entenda uma coisa, aquilo que você prometeu para Deus, talvez você já esqueceu, mas Ele não esqueceu. Talvez você já sonhou ser um grande homem de Deus. Talvez você já sonhou ser uma grande mulher de Deus. Eu tenho certeza que isso vai se concretizar. Se você abrir o seu coração. Irmãos, eu tenho experimentado tanta coisa na presença de Deus. Eu sei que eu não sou nada. Mas eu tenho realizado sonhos. O Thales e o Paim já sonhou muito comigo. E eu tenho visto muitas coisas que eu sonhei quando eu era novo convertido se realizarem na minha vida. Só que eu quero que você entenda, eu aprendi, se está ruim eu estou servindo a Deus. Como diz o Marcos Gregório, se está na fornalha, eu estou servindo a Deus. Irmão, se tem o que comer, eu estou servindo a Deus. Se um dia não tiver o que comer, eu estou servindo a Deus. Se eu estou bem, eu estou servindo a Deus. Se eu estou mal, eu estou servindo a Deus também. Porque eu sei para onde eu vou. E eu descobri quem eu sou, ainda eu não sendo nada, eu sei quem eu sou. E eu sei que Satanás vai fazer de tudo para me mandar para um lugar totalmente diferente daquilo que eu quero. Satanás vai me oferecer muitas coisas, e para você também. Mas eu quero que você entenda que você precisa se encontrar em Deus. A partir do momento que você se encontrar em Deus, querido, a oportunidade vai vir, a proposta vai vir, o pecado vai vir. Mas eu quero que você entenda, você descobriu quem você é. A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Querido, você não é qualquer um. Olha para a pessoa que está do seu lado para me beber água e fala para ela que ela não é qualquer um. Você não é qualquer um, não. Talvez as pessoas olham e não te dão o valor que você precisa. E outra coisa, talvez você não te dá o valor que você precisa. Mas eu quero que você saiba que você não é qualquer um. Você pode estar passando dificuldades, mas você não é qualquer um. Você pode estar no meio de um deserto, numa terra estéril, mas você não é qualquer um. E outra coisa que Satanás faz, nos deixar sem saída. Irmãos, Satanás, ele é tão esperto, que ele coloca você, para você pensar, que não tem jeito de você vencer o pecado. Mas Deus é tão lindo, que depois que quando você aceita a estratégia de Deus e vence o pecado, você começa a pensar assim, Deus, como que eu fiz uma coisa dessa? Eu lembro de um momento difícil da minha vida. Eu orava com uma menina que não é Elisângela, e foi a pior burrada que eu fiz na minha vida. E chegou um dia que eu pensei assim, Deus, está tão difícil permanecer na sua presença e querendo namorar. Eu não sei mais o que é que eu faço. Os irmãos falam que não pode fazer sexo, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Aí na Bíblia fala que não pode fornicar. Falei, Deus me ajuda. E fiquei pensando. Sabe o que passou na minha mente? Vai morar com ela. Larga tudo na presença de Deus e vai. Aí eu falei assim, não, tá doido? É ruim. Aí uma outra voz veio e falou assim, olha, já que é assim, faz sexo, transa e pronto. Depois você vê o que vai dar.
Eu falei assim, está sem perigo. Misericórdia. E as duas opções que ficavam para mim era só essa. Aí eu pensava, não, é uma ou a outra. E Satanás, irmãos, ele fica acusando, e ele fala, e aí? Qual das duas coisas que você vai fazer? Vai, junta tudo e faz. Junta tudo e vai morar. Depois eu te cobro. Ele vem no prazo, irmão, no prazo. Depois o preço vem e é bravo. Só que Deus deu uma estratégia para mim. Ele falou, não, você pode terminar também. Eu falei, engraçado, como é que eu não tinha pensado nisso antes? E sabe o que Satanás está fazendo com a gente hoje? Ele começa a te encurralar e falar assim, só tem essas duas opções. Ou você cai, ou você envolve de uma vez nesse pecado. Porque você não tem força mais para sair. Só que eu quero que você entenda que para toda estratégia que o diabo tem, Deus também sim tem as suas. E talvez Satanás chegou aqui achando que tinha te derrubado, que tinha te destruído. Mas eu quero que você entenda, dá uma analisada nas propostas que ele está te fazendo e dá uma olhada naquilo que Deus tem para você. Eu não me arrependo daquilo que eu fiz. Hoje eu tenho vivido grandes experiências na presença de Deus. Não abandonei o Senhor. A Elisângela é uma menina maravilhosa. E eu sei que nós temos muito para viver na presença de Deus. E talvez você está aí pensando, mas Deus, como é que vai ser se eu deixar o pecado? Como é que vai ser se eu deixar a vida que eu estou vivendo? Eu quero que você saiba, se você entregar a vida que você está vivendo para o Senhor, tudo vai mudar na sua vida. A Bíblia fala que aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então só é discípulo do Senhor, e só serve para ser discípulo do Senhor, aquele que renuncia tudo quanto tem. Irmãos, eu não estou falando que você precisa dar tudo para os outros, não. Mas o seu coração precisa sair de tudo que você tem e estar em Deus. Talvez o melhor que você tem hoje é a sua vida. Talvez o melhor que você tem hoje é as suas amizades. Talvez o melhor que você tem hoje seja a sua forma de vestir. Talvez seja as suas vaidades. Mas eu quero que você entenda que a partir do momento que você entregar tudo diante de Deus, Deus vai mudar a sua história. E outra coisa que Satanás quer fazer conosco, já estou perto de encerrar. Nos cegar. Irmãos, se Satanás conseguir te cegar, ou me cegar, é só a graça. Porque aquele que está cego, ele precisa de ajuda. Ele precisa de apoio. Quando Paulo estava cego, pessoas precisaram levar ele para encontrar com Ananias. Irmãos, quando nós estamos cegos, quer dizer que nós estamos impossibilitados. Nós não temos noção para onde nós estamos indo. E mesmo assim, se nós soubermos, nós não estaremos vendo. E nós precisaremos de pessoas para nos ajudar. E Satanás muitas vezes quer nos cegar. Satanás muitas vezes, ele quer arrancar os nossos olhos. Olha para o seu irmão e fala assim, não brinque com o pecado. Porque um dia, o pecado pode brincar com você. Irmãos, não brinque com o pecado, porque um dia o pecado pode brincar com você. E é muito sério, isso aconteceu na vida de Sansão. Quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu fiquei olhando para a vida de Sansão e eu falei, meu Deus, aquele que foi chamado para libertar, foi chamado para fazer a diferença, ele terminou como alguém que estava brincando, sendo animador dos filisteus, porque ele perdeu a visão. Ele não sabia para onde ele ia. Eu fico imaginando se Sansão fosse hoje da igreja, Batista Reviver, ele ia chegar aqui na igreja, todo mundo ia olhar para ele, forte, devia ser um gato, né, bonito. Quando ele, no começo da caminhada, irmãos, era só ele chamar que o Espírito vinha, o Espírito Santo enchia ele. E ele destruía tudo, fazia e acontecia. Fico imaginando que ele seria um grande obreiro.
Mas ele brincava com o pecado. Ele imaginava que ele não ia cair, ele imaginava que nunca ia acontecer nenhum problema com ele. E chegou um dia que ele perdeu a presença de Deus. E como eu falei no início, perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Se você perder tudo e tiver a presença de Deus, você recupera tudo. Jó perdeu tudo, mas continuou com a presença de Deus. E ele teve tudo multiplicado, porque ele tinha a presença de Deus. Talvez você que está aqui está pensando: Deus, eu não tenho mais a presença de Deus. E acabou, foi-se a glória de Israel. Talvez você está aqui e não sente mais um chamado de Deus para a sua vida. E você não tem mais forças, você não tem mais desejo, aquele desejo que você tinha, você não tem mais. Eu quero que você entenda que o Senhor, ainda que seja mais uma vez e para sempre, Ele quer te renovar. E quando eu olho para a vida de Sansão, eu fico olhando para um homem que tinha um propósito de libertar. Deus chamou ele para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Não apenas para matar filisteus. E ele entendeu no meio do caminho que se ele matasse os filisteus, a escolha que restou para Sansão era matar aqueles filisteus que ali estavam. Só que eu quero que você entenda que o propósito de Deus com a vida de Sansão era muito maior. E talvez você está pensando que vai parar nessa vida que você está vivendo. A Bíblia fala que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Deus está falando ao meu coração que tem muita gente como Mefibosete, que nasceu para ser rei e está vivendo como escravo. Tem muita gente como Sansão, que nasceu para libertar almas do pecado e está se envolvendo no pecado até hoje e ainda não se despertou. E o que Deus requer de nós é que nós venhamos nos libertar. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Ele nos libertou. E a Bíblia também fala que é para nós não nos colocarmos de novo diante do jugo da escravidão. Eu quero que você entenda, querido, que o tempo da escravidão da sua vida, ele já passou. A Bíblia fala que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você precisa entender que talvez Satanás está tentando falar para você que não tem jeito. Satanás está falando que 2015 vai ser só mais um ano que você vai viver e vai decepcionar as pessoas de novo, que vai dar trabalho de novo e você não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer para você que é mentira de Satanás. Quem vai fazer isso, querido, e quem vai escolher é você. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra, nos fará entrar essa terra que mana leite e mel. Mas o Senhor precisa se agradar de você. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Talvez você está fora de si, igual o filho pródigo. Sabe o que é estar fora de si? É não responder pelas suas atitudes. O filho pródigo, ele estava fora de casa. E quando ele caiu em si, ele voltou para casa. Porque ele tinha nascido para comer do bom e do melhor. E ele estava desejando a comida dos porcos. Irmãos, desejar é pior que comer. Porque ele queria comer, mas não podia comer. E eu quero que você entenda que talvez você está aqui. Tinha tudo para viver uma vida sobrenatural. Tinha tudo para ser sobrenatural. Talvez você é descendente do rei. Talvez você tem dons que o missionário não tem. Talvez você tem dons que o pastor Marcel não tem. Talvez você tem dons que muitas pessoas aqui não têm. Mas você está em Lodebar, numa terra estéril, onde nada dá certo, nada em Lodebar dá certo. Mas irmão, na presença de Deus, tudo dá certo.
Porque como eu falei, tudo que nós fazemos prospera. O Denilson vai colocar o hino ali.